Que honra ter você no nosso canal do YouTube. Seja muito bem-vindo. Você já é inscrito? Ainda não? Se inscreve aqui, ó. E não esquece também de ativar esse sininho para receber as notificações de cada mensagem que vai ser postada aqui no nosso canal. Prepara seu coração, porque com certeza mais uma mensagem do coração de Deus vai ser enviada para você e vai, sem dúvida alguma, te abençoar. Deus te abençoe. Mas eu quero trazer 3 personagens bem rápido e eu quero que você comece a pensar comigo. O que é que esses personagens bíblicos têm em comum? Se eu falasse aqui de Noé, você deve conhecer a história de Noé, saber que Deus mandou ele construir uma arca, num tempo em que havia uma promiscuidade, um pecado se multiplicando, as pessoas elas não quiseram aceitar aquilo que Noé estava fazendo, construindo a arca, claro, num tempo onde nem chovia direito, mas ele teve uma característica interessante, que fez com que, mesmo diante dos ruídos que ele ouvia das pessoas, ele fez o que Deus queria que ele fizesse. Eu vou contar daqui a pouco qual era essa característica. Mas se eu falasse aqui de Jó, que também foi um homem de Deus, a Bíblia diz que ele era temente a Deus, era um homem íntegro, um homem que se desviava do mal, alguém que o próprio Deus se orgulhava dele diante do diabo, diante de Satanás, dizendo: você viu o meu servo Jó, e começava a colocar diante do diabo as características, as qualidades que Jó tinha. Mas ele tinha uma que é semelhante à de Noé. Eu não sei se você já descobriu, mas pensa aí. Mas e se eu falasse de Daniel? Você sabe que Daniel, jovem, juntamente com Sadraque, Mesaque e Abednego, foram levados para a Babilônia. E ali, de uma forma muito ímpar e única, Deus usou Daniel, seus amigos, porque eles tomaram uma decisão. E através dessa atitude, eles mostraram essa característica que, na verdade, é muito comum em Noé, em Jó, em Daniel, em Sadraque, Mesaque e Abednego. Será que característica é essa? A característica em comum que eles carregavam no coração é a que Deus quer que a gente carregue no nosso. É a fidelidade. Esses homens foram fiéis a Deus. Noé, numa época em que ninguém acreditava nele. Jó, no momento em que até a sua própria esposa diz para ele: abandona o teu Deus e morre. Daniel, mesmo diante das iguarias que foram apresentadas a ele e aos seus amigos. E mais ainda, quando parecia que ele seria impedido de fazer o que ele mais amava, buscar a presença de Deus, orando 3 vezes ao dia, ele abriu a janela do seu quarto em direção a Jerusalém. E ali, em cada horário certo, ele adorava a Deus, ele buscava a Deus. Ele foi colocado numa cova. Você sabe que lá na frente, Sadraque, Mesaque e Abednego foram colocados numa fornalha. Mas todos eles foram fiéis. O tema da mensagem de hoje é fiéis. É isso que Deus procura de mim, de você, e principalmente numa época em que falar de fidelidade não é algo que as pessoas gostam muito. Quando a gente se posiciona, quando a gente defende princípios, quando a gente prega verdades que não podem ser mudadas, quando falamos de valores que não podem ser invertidos,
Deus zela pela fidelidade. Por incrível que pareça, a fidelidade tem sido uma coisa rara nos dias de hoje. A Bíblia vai falar no livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 6. A multidão dos homens apregoa a sua própria bondade, porém o homem fiel, quem o achará? Sabe, pessoas que vão dizer que são boas, pessoas que vão dizer que vão estar com você, pessoas que vão dizer que você pode contar com elas. Olha, eu estou aqui para te ajudar. Muitas dessas você vai encontrar. Mas o problema é, e na hora em que essa fidelidade precisar ser testada. Jesus teve ao seu lado Pedro, e dizia: eu vou ser o único que vai ficar com o Senhor. Dizia para Jesus: olha, todos podem te deixar, menos eu. Judas Iscariotes era alguém que era de confiança e parecia ser leal, parecia ser fiel, porque mexia com o dinheiro justamente do ministério de Jesus. Mas você conhece a história. Você sabe o que Pedro fez? Negou Jesus 3 vezes. Você sabe o que Judas Iscariotes fez, traindo Jesus? A verdade é que se uma pessoa não é capaz de ser fiel a Deus que o criou, como é que você espera que essa pessoa seja fiel a você? Por isso que, infelizmente, nós como seres humanos somos falhos. Agora tem um que é sempre fiel. Tem um que a palavra mostra em 2 Timóteo 2,13: mas se somos infiéis, ele entretanto permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Salmos 33,4 diz: porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Com Deus nós sempre vamos poder contar. Mas isso quer dizer então que a gente vai viver a nossa vida do jeito que estava, sendo infiel, não vivendo de forma correta? Não. O desejo de Deus continua sendo que a gente se torne como Ele. Por quê? Porque Deus quer mostrar para mim, para você, que a fidelidade torna a vida mais fácil. Mas o contrário também acontece. A infidelidade causa muitos problemas na vida. Porque uma pessoa infiel causa sofrimento, causa mágoa em qualquer relacionamento. Seja dentro de casa, seja no casamento, seja na família, seja no trabalho, seja na igreja, com amigos. Perceba bem que onde existe infidelidade vai haver divergências, acepção de pessoas. E num ambiente como esse, você não vai querer viver. Por quê? Porque quando você vive perto de alguém que você percebe que não vai ser fiel àquilo que você está vivendo, o que é que acontece? Vai haver uma tensão. Você, como um patrão, você vai colocar alguém na sua empresa que você olhe e percebe que ela não é fiel aos valores e os princípios que a sua empresa acredita. Você vai se decepcionar lá na frente. Às vezes as pessoas dizem assim: mas pastor, é tão talentoso, a pessoa é tão talentosa, a pessoa tem tanta habilidade, a pessoa é criativa, pastor. Pastor, mas ela parece ser tão gentil. Mas o que a gente precisa entender é que talentos não estão à frente de caráter. Porque fidelidade tem a ver com caráter. Tem gente que é muito habilidosa em tantas outras áreas da vida, mas o caráter não é bom, não é de confiança, é alguém fingido, é amante dos deleites. E sabe o que Deus faz? Som do coração.
Eu falei aqui dos fariseus, e deixa eu te dizer, os fariseus se encaixam muito bem nisso aqui. Porque os fariseus, eles eram habilidosos em falar, habilidosos em tentar mostrar o que faziam, mas lá dentro a Bíblia diz que eles eram sepulcros caiados. Por causa de quê, pastor? Por causa da infidelidade deles. Por isso que Deus quer que a gente se pareça com Ele, que a gente seja fiel como Ele. Por quê? Porque Ele quer nos recompensar. Deus recompensa a fidelidade. Mateus 25 fala sobre a parábola dos talentos. E a gente sabe que uma das expressões que é usada ali é servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, mas sobre o muito eu te colocarei. Esse é o anseio de Deus, que a gente seja fiel nos relacionamentos, que a gente seja fiel no trabalho, que a gente seja fiel na igreja, que a gente seja fiel na família, com o próximo, em qualquer área da nossa vida. Por quê? Porque quem desenvolve a fidelidade desfruta de promessas. Desfruta de promessas. A verdade é que Deus confiou algo a mim e a você. Da mesma forma que na parábola dos talentos a gente vê Deus dando algo, Deus nos confiou algo e Ele quer que a gente seja fiel com esse algo. Deus não quer que a gente seja perfeito. Deus só quer que a gente seja fiel. Fiel. Porque a perfeição nós vamos alcançar no céu. Mas essa fidelidade faz parte da longa jornada que nós temos aqui na terra para chegarmos lá. Por isso que em Mateus 24:13 a Bíblia afirma: aquele porém que continuar firme, fiel até o fim, será salvo. Será salvo. E hoje eu quero falar sobre um episódio que vai nos mostrar justamente a fidelidade de Deus primeiramente, e depois a nossa fidelidade, ou seja, a fidelidade do homem para com Deus. Porque a fidelidade é uma moeda de dois lados. Muitas pessoas se agarram no texto que eu li, dizendo: mas a Bíblia diz que mesmo quando eu sou infiel, Deus continua sendo fiel. Sim, Ele continua sendo fiel à promessa. Mas se você for infiel a respeito do caminho que Deus quer que você trilhe, escuta, se você for ver em Deuteronômio, quando a Bíblia fala sobre as bênçãos e as maldições, bênção só vem através de obediência. Bênção só vem através de fidelidade. E se você não for infiel, se você não for fiel, Deus vai continuar fiel, sim, vai continuar fiel, mostrando as promessas vão se tornar realidade, mas para aqueles que seguem. Pastor, mas eu frequento a igreja. Pastor, mas eu vou na célula. Pastor, mas eu... Deixa eu te dizer, não é a igreja, não é a célula que vai transformar o seu coração. Quem transforma o seu coração é a presença de Deus. É a palavra de Deus. É lá que você recebe. É aqui que você recebe. Para quê? Para ser transformado. É transformado aqui, é transformado na célula, para você mostrar fidelidade no seu trabalho, na sua casa, onde quer que você for. E hoje eu vou falar então da história de Davi. A Bíblia fala lá em 1 Crônicas, capítulo 16, a respeito de um momento de celebração do povo de Israel. A arca do Senhor, que tinha sido levada pelos filisteus, estava voltando para Jerusalém. Era a segunda tentativa. Houve uma primeira tentativa que deu errado, vou falar um pouquinho sobre ela lá na frente. Mas aí Davi, na segunda tentativa, consegue levar essa arca até Jerusalém. E essa atitude dele mostra para mim, para você, lições sobre fidelidade. O que é fidelidade? O que é fidelidade para mim? O que é fidelidade para você? Fidelidade é ser digno de confiança. Fidelidade é ser leal. E através do que vai acontecer aqui em 1 Crônicas 16, nós vamos mostrar justamente a lealdade de Deus, mas também a lealdade de Davi diante daquilo que Deus fez.
A primeira lição que a gente vai aprender sobre fidelidade é que fidelidade tem a ver com fazer conhecidas as obras do Senhor. Diz assim, obras do Senhor. Fala mais forte, obras do Senhor. Sabe por quê? Não são as suas obras. Não é o que você acha que faz. Veja o que Davi vai fazer aqui em 1 Crônicas, capítulo 16, do versículo 7 ao 9. Então, naquele mesmo dia, Davi, em primeiro lugar, deu o seguinte salmo para que, pelo ministério de Asaf e de seus irmãos, louvassem ao Senhor. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos, cantai-lhe, salmodiai-lhe, atentamente falai de todas as suas maravilhas. O que Davi estava falando aqui? Qual era a atitude que ele estava tomando? Davi foi falar dele? Davi foi falar do poder que ele tinha como rei? Não. Davi estava mostrando às pessoas que tinha um Deus fiel. Que tinha um Deus que tinha permitido que aquela arca que um dia estava nas mãos dos filisteus, e isso era para que o povo se lembrasse que o pecado que eles cometeram lá atrás fez com que, infelizmente, muita coisa ruim acontecesse. Na verdade, a infidelidade do povo fez com que muita coisa ruim acontecesse. Davi aqui está mostrando que nós revelamos a fidelidade a partir do momento que a gente faz conhecida a obra ou as obras do Senhor na nossa vida. A expressão que é usada aqui é em primeiro lugar. Davi não fez nada para si. Davi não pediu para que fizessem uma música falando do que ele era capaz de fazer como rei. Não. Ele escreveu um salmo ao Senhor. Ele colocou acima de tudo a fidelidade do Senhor. Mas ele aprendeu uma lição. Como assim, pastor? Ele aprendeu uma lição porque na primeira vez que ele tentou levar a arca a Jerusalém, eu acho que você vai se lembrar, ele a colocou num carro de bois. E ele tinha, sim, um coração sincero no sentido de levar até lá, sim. Mas escuta bem. Esse carro de boi é a representação do que você consegue fazer na sua própria força. Sabe, eu não estou dizendo que Davi estava querendo se orgulhar. Não, mas pode ter passado pela cabeça dele. Eu consegui pegar a arca. Agora eu vou levar até Jerusalém do meu jeito. Ou seja, vai ser a minha obra. E o que foi que aconteceu? De repente a arca quase cai. Uzá vai, toca na arca e morre. E Davi fica com raiva. E por que fica com raiva? Porque ele achava que Deus não podia ter feito o que fez, permitido o que fez. Mas existia um preceito, existia uma regra, existia um jeito certo de fazer tudo. Escuta, você tem que entender que fidelidade tem a ver com não a forma como você faz as coisas, não a sua obra, mas é como Deus quer que você faça a obra dele. Não é a sua, é a dele. Aí vê o que acontece. A arca foi para a casa de Obed-edom, ficou 3 meses lá. E o que foi que aconteceu? A bênção de Deus caiu sobre a casa de Obed-edom. Por quê? Porque Obed-edom tinha entendido que era a fidelidade do Senhor e tinha que ser do jeito dele, do Senhor. Aí foi quando Davi descobriu: peraí, tem um jeito certo para fazer isso. Davi disse assim: eu não vou fazer mais do meu jeito porque eu sou rei.
Sabe quando a gente entende, quando a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Davi começou a entender que não tinha a ver com ele, por ele ser rei. É tanto que, eu vou pular um pouco e vou te mostrar o que ele aprendeu com essa lição. Além de ter feito o que tinha que ser feito na segunda tentativa de levar a arca para Jerusalém, Davi vai aprender que é a obra do Senhor, não é a obra dele. Quando ele quis construir o templo e que estava tudo certo, o profeta diz: vai construir. Samuel, vai. Aí Deus fala logo com Samuel, diz assim: não, quem disse que era para ele construir? Quem vai construir é o filho dele. Quando Samuel volta e fala com Davi, você vai ver Davi mimado, birrento, com raiva, dizendo assim: mas eu já disse que ia construir tudo e agora Deus não vai querer que eu faça? Não. Davi simplesmente baixou a cabecinha e ele entendeu. Fidelidade tem a ver não com aquilo que eu vou fazer, mas aquilo que Deus vai fazer através e apesar de mim. A Bíblia vai nos mostrar que quando ele, nessa segunda tentativa, vai levar a arca, ele andava 6 passos, parava e louvava. O que é que ele estava fazendo aqui, pastor? O que é louvar? Você louva a Deus por aquilo que Deus faz, tem feito e ainda vai fazer na sua vida. Davi aprendeu que ele precisava parar e abrir os seus lábios e declarar para todo mundo o que é que Deus estava fazendo. E a minha pergunta é: quando a gente está falando sobre fidelidade a Deus, qual é a nossa preocupação? A gente quer mostrar que algo aconteceu na nossa vida porque a gente quer mostrar o que a gente tem? Ou a gente quer mostrar quem a gente tem? Sabe, Deus é um Deus abençoador, Deus é um Deus que traz favor, Deus é um Deus que quer nos retribuir. Ele quer fazer tudo isso na nossa vida, quer abrir uma porta de trabalho, quer dar um carro, quer dar uma casa. Ele quer fazer tudo isso para mim, para você, Ele quer. Ele sabe que a gente precisa disso. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a minha pergunta é: quando Ele fizer, você vai mostrar para as pessoas que a obra foi dele ou que foi sua? Por isso que Davi, claro, sempre mostrava através dos 6 passos. 6 é o número de homem. Dizia assim: eu tenho a minha parte para fazer, eu vou fazer. Eu vou carregar, os levitas vão carregar a arca, mas eu vou parar depois. Eu vou louvar, eu vou levantar meus olhos, eu vou olhar para os céus e eu vou declarar quão grande é o meu Deus. Eu vou declarar que foi meu Deus que fez. A obra é dele. A arca vai chegar em Jerusalém, mas não vai ter nada a ver com Davi. Vai ter a ver com Deus de Davi. O que é que a gente faz? É por a gente ou é para revelar Deus? Deus quer que a nossa vida seja um estandarte para resplandecer a glória dele aqui na terra. Por isso que fidelidade tem a ver com você saber quem é o mestre e quem é o servo. Sabe, fidelidade tem a ver com você e eu sabermos quem é o oleiro e quem é o barro. Fidelidade tem a ver com eu e você sabermos quem é o artista e quem é a obra de arte. Fidelidade tem a ver com eu e você entendermos quem é o Criador e quem é a criação. Tem a ver com Ele. Por isso que João, quando perguntava: você é o Cristo? Você é o quê? Você é quem? E ele só dizia assim: eu sou uma voz. Convém que ele cresça e que eu diminua. Isso é fidelidade.
Sabe por que às vezes Deus não faz algo grande na vida de muita gente? E eu vou falar na unção do Espírito e com muita ousadia. Sabe por quê? Porque se Deus fizer, essa pessoa vai querer ser maior que Deus. Às vezes Deus coloca pessoas escondidas. E Deus, ele realmente, da mesma forma que Deus pode abrir as janelas dos céus, ele fecha. Sabe o que é que acontece? Infelizmente, essas pessoas ficam se perguntando: e aí, o que é que está acontecendo? E Deus só está dizendo assim: quando você entender que sou eu, aí eu faço. Porque fidelidade tem a ver com você fazer conhecidas as obras do Senhor. Sabe quando Paulo e Barnabé estavam lá em Listra e eles curaram aquele paralítico de nascença, e o povo de Listra olhava para Paulo, olhava para Barnabé e dizia assim: meu Deus, é Zeus e Hermes, ou numa outra tradução, Júpiter e Mercúrio. Prontamente Paulo e Barnabé disseram: não para com isso, que palhaçada é essa? Foi Deus que curou esse homem. Paulo e Barnabé estavam sendo fiéis a Deus. Sabe por quê? Porque fidelidade, filhos, tem a ver não com a maneira que você começa algo, tem a ver como você vai terminar. E sabe, muitas vezes a gente começa com nada, e aí Deus dá um pouco, e a gente pensa que é muito, e a gente pega esse muito e começa a olhar para o muito e se esquece que Deus tem muito mais. E aí é a hora que essa pessoa se orgulha como Nabucodonosor. Deixa eu te dizer, só existe uma competição no reino de Deus. Sabe qual é a competição? Para ver quem é o menor. É para ver a pequenez. Talvez você diga assim: pastor, mas tem um momento em que os discípulos estão brigando e estão querendo, questionar quem é o melhor, quem faz mais, a minha obra é melhor que a sua. Não. Essa é a hora em que Jesus entra para dizer assim: parou. Querem ser o maior, tem que ser o menor. Aí Jesus começa a mostrar: eu vim aqui para servir, não para ser servido. A competição é essa. E quando a gente vive essa competição de quem é o menor, a gente está entendendo e declarando e mostrando para as pessoas. E aí é que Deus faz as coisas na nossa vida. A gente está mostrando para as pessoas que nosso Deus é grande. As obras dele vão ser conhecidas. Fidelidade tem a ver com fazer conhecidas as obras do Senhor. Mostra o que Deus fez na sua vida. E foi Ele, mostra que foi Ele. Davi fez isso. Por isso que ele errou uma vez, mas agora não, agora vai ser da forma certa. Quem carrega é levita, não vai ser nem eu. Eu não vou ficar nem na carroça como eu estava antes. Não. São os levitas. Para 6 vezes, para depois de 6 passos e louva a Deus, exalta o nome do Senhor. Mas a segunda lição que a gente vai ver aqui Davi ensinando é que fidelidade tem a ver com buscar a face do Senhor continuamente. Diz assim comigo: continuamente. Fala com vontade, continuamente. 1 Crônicas 16, 10 e 11 diz: gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Voltando aos passos que Davi dava juntamente com todo o povo,
os levitas, 6 passos, eles paravam e louvavam a Deus. Por que eles paravam no 7º e louvavam a Deus? O 7 é o número de Deus, é o número da plenitude, número completo, o número da perfeição. Era o momento em que eles entendiam que eles tinham que estar olhando sempre para Deus. Por isso que a gente cantou aquela música: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Porque o que é que acontece? É como eu li aquilo que Billy Graham falou: que não seja a dor que me leve a orar, mas sim a saudade da sua presença. Tem gente que só vai buscar Deus. Tem gente que só vai mostrar a fidelidade de Deus se Deus fizer alguma coisa na sua vida. Perceba bem, veja que coisa interessante. A maior preocupação de Davi não era por aquilo que a arca tinha do lado de fora. Era aquilo que a arca tinha do lado de dentro. Veja bem, dentro da arca tinha o maná, que simbolizava a provisão de Deus. Dentro da arca tinham os mandamentos, que simbolizava justamente os preceitos que fariam com que todo o povo de Deus fosse bem sucedido. Porque quando a gente busca o reino de Deus, a sua justiça em primeiro lugar, as demais coisas nos serão acrescentadas. Mas lá também tinha a vara de Arão, que simbolizava a proteção de Deus. Provisão, bênção, proteção. Tudo isso é sinônimo de presença de Deus, mas eles não viam isso lá dentro. Eles só conseguiam enxergar o que estava do lado de fora. Se Davi e o povo tivessem se apegado a uma arca, a um móvel qualquer, eles não teriam nem se preocupado com a arca e teriam levado de volta para Jerusalém. Eles estavam preocupados com aquilo que eles não viam. Sabe qual é o nosso problema? É que ao invés de a gente se preocupar com o que não vê, a gente se preocupa com o que a gente vê. E aí quando a gente olha e parece que está faltando, mas dentro da arca não está faltando não. Aí o que é que a gente faz? Vai se afastando de Deus. Quantas pessoas, fala sério, não se esfriaram? Talvez você veio para os Estados Unidos e começou com tudo, daqui a pouco começou a vir a luta, a batalha, esfriou, não quero mais buscar Deus, não quero mais orar. Essa hora que eu e você temos que fechar os olhos. Fecha seus olhos. Eu acredito que em cada momento em que o povo dava os 6 passos, quando eles paravam para louvar a Deus, eles fechavam os olhos, eles levantavam as mãos. Eles começavam a louvar a Deus e crendo naquilo que Deus era capaz de fazer. Às vezes é isso que Deus quer que eu e você façamos. Quando a gente fechar os nossos olhos, que a gente possa ver a face de Deus. Abre seus olhos. Continuamente. Sabe por quê? Em toda hora. Tá tudo bem? Busca a face do Senhor. Não tá bem? Não busca. É o que a maioria faz. Tá tudo bem, busque. Não tá tudo bem para você, busque. Porque vai ficar bem. E por que tem gente que não faz isso? Sabe por quê? Vou te dizer. Davi entendia que buscar a face do Senhor era como se fosse se alimentar da fonte certa. E quando a gente fala de comida, de alimento, a gente fala de algo que é vital para a sobrevivência. Eu não sei se você já fez algum tipo de jejum onde você ficou sem comer por vários dias.
E o que acontece com o seu corpo? Fica fraco, não fica? E vai dar vontade de quê? De comer. Por que isso acontece? Por causa do hábito que nós temos. Hábito de quê? De comer naquela hora, de comer aquela comida. Isso faz com que, se você não fizer aquilo que você sempre faz, seu corpo vai sentir. Porque tem gente que não sente essa fome no sentido espiritual. Sabe por quê? Porque não tem hábito. A única hora que uma pessoa abre a Bíblia é aqui, ó. A única hora que a pessoa abre a Bíblia é na célula. A única hora que ela louva é aqui, quando ouve uma música. A única hora que ela fala com Deus é aqui. O que eu quero mostrar para mim primeiro e depois para você é que a gente tem que ter esse hábito. Da mesma maneira que a gente tem no sentido físico humano, no espiritual a gente tem que ter mais ainda. Sabe por quê? É questão de sobrevivência. Deixa eu te falar uma coisa. É o espiritual que vai abençoar o humano. Não é o humano que vai abençoar o espiritual. Buscar a face do Senhor. Porque a face, pastor? Porque o rosto em si, a face no hebraico é traduzido como presença. Quando a gente busca a face, o rosto de uma pessoa revela muito sobre caráter, sobre personalidade. O coração, o rosto alegre, o coração alegre aformoseia o rosto. O coração alegre aformoseia o rosto. Por isso que se você chegar, mesmo quando uma pessoa está meio assim, ó, dando aquele sorrisinho, parece que ela está alegre, mas olha bem para o rosto dela, você vai ver o que está lá dentro. Você vê. Quando a gente entende que é a alegria do Senhor que é a nossa força. Sabe, a gente vai buscar Deus todo dia, a gente vai continuar tendo esse hábito, porque senão sabe o que vai acontecer? Ainda que você não sinta os efeitos dessa escassez espiritual, vai ter uma hora em que, quando você menos esperar, bum, vem a destruição. Porque aconteceu com Sansão. Aconteceu. Teve uma hora que de repente ele achou que continuava forte, que ele continuava robusto, e quando ele se levanta, ele já percebe que a força dele já tinha se acabado. Ah, meu Deus, a gente tem que fazer como Moisés. Moisés brilhava o rosto porque ele olhava para o rosto de Deus. Sabe, você tem que entender isso. Olha que coisa interessante. Você vai ver Moisés procurando maná? Não vai. Você vai ver Moisés procurando codornizes, aves do céu. Você vai ver Moisés procurando a água para dar para o povo. Não. Isso foi sempre Deus que trouxe para o povo. Mas você vai ver Moisés procurando a face. Por isso que a Bíblia diz que quando ele sobe no monte, a face dele resplandece quando ele desce. Por quê? Porque ele estava ali, ó, na presença de Deus. Moisés era um cara apaixonado pela presença de Deus. É tanto que vai ter um momento que ele vai dizer assim: Senhor, me mostra a tua face. Aí Deus diz assim: não, Moisés, espera aí, deixa eu te dizer. Eu sei que você me ama, eu sei que você me quer, eu sei que você me considera, mas a minha face você não tem como ver, porque ninguém nunca viu. Ah, pastor, ninguém nunca viu a face de Deus. Você pode não ter visto, mas você pode buscar. Sabe por quê? Porque a glória do Senhor é tão forte quando a gente busca a presença dEle. E quando a Bíblia diz face, rosto, está falando da presença. Você nunca mais vai ser o mesmo. Você sabe qual é a minha oração antes de você vir para cá? Eu digo assim para Deus: Deus, encharca cada pessoa que estiver aqui da tua presença. Porque eu quero que essa pessoa saia daqui transformada. Essa é a minha oração, literalmente falando.
porque eu sei o que a presença de Deus pode fazer. Quando a Bíblia diz assim: cheguem perto de Deus, lá em Tiago 4:8, Ele se chegará a vocês, limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Isso é buscar. Isso é um outro princípio da fidelidade. Tem a ver com você buscar. Ei, vai ser até o fim. Você entregou a vida a Jesus, vai ser até o fim. Eu declaro, você não vai desviar. Você vai continuar buscando a face de Deus todo dia, continuamente. Pastor, eu já estou desviado. Não, você não está, você estava. Porque daqui a pouco você vai voltar para Jesus. Hoje, você vai voltar para Jesus. E eu, pastor, que nunca me acheguei. Você já está aqui, já está perto dele. Se prepara, meu filho. Fala para a pessoa linda que está perto de você, diz assim: Deus já te pegou. Fala para outra assim: ei, Deus já te pegou. Sai de cima do muro. Apocalipse 3, 15, 20 fala sobre isso. Sai de cima do muro. É quente, frio. Ei, não, sai. Chegou a hora de você entender que você tem que buscar a face de Deus continuamente e ser fiel a Deus até o fim. E para encerrar, fidelidade tem a ver com lembrar das maravilhas que o Senhor fez. 1 Crônicas 16, 12 e 13 diz assim, ó: lembrai-vos das maravilhas que fez, de seus prodígios, dos juízos da sua boca. Vós, semente de Israel, seus servos, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Você já se perguntou por que Davi pediu para que o povo se lembrasse das maravilhas? Sabe por quê? Porque Davi queria trazer esperança. Quando a gente se lembra, a esperança renasce no nosso coração. Sabe o que Deus está falando para mim? Deus está dizendo com alguém aqui: eu quero que você se lembre naquele dia que você entregou a sua vida a mim. Quero que você se lembre do tempo em que você se viu com os dons e talentos que eu te dei. Eu quero que você se lembre do fogo que queimava intensamente dentro do teu coração. E sabe por que Deus está falando com alguém aqui para se lembrar? Porque o diabo fez você se esquecer. Mas hoje, a esperança vai renascer em sua vida. A árvore cortada, ela pode estar sim cortada, mas ao cheiro das águas. Tem cheiro de água aqui. Tem cheiro de esperança. Jesus é a esperança do mundo. Deus só te trouxe hoje aqui, sabe por quê? Para fazer você se lembrar daquilo que o diabo tentou fazer você se esquecer. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Por que eu tenho que fazer isso, pastor? Sabe por quê? Porque quando eu me lembro dos milagres, das bênçãos, primeiro a gratidão renasce no nosso coração. Segundo, porque quando a gente se lembra das maravilhas de Deus lá do passado, isso ajuda a gente a colocar os desafios em perspectiva. Aí eu posso estar vivendo algo difícil, mas peraí, Deus fez algo na minha vida lá atrás quando estava difícil. É a canção que a gente cantou hoje. Está impossível, meu Deus. As muralhas vão cair em nome de Jesus. As portas vão se abrir em nome de Jesus. Mas quando a gente se lembra das maravilhas que passaram, isso nos ajuda a ponderarmos sobre esse longo histórico de bondade, de misericórdia, e faz a gente entender que a gente só precisa ter paciência. Olha para a pessoa linda que está perto de você,
bota a mãozinha assim perto dela e só diz assim: calma, vai dar tudo certo. Não. Bota a mãozinha e faz assim: calma, vai dar tudo certo. Sabe por quê? Você tem que se lembrar que Deus já fez lá atrás, mas teve o tempo certo de Deus fazer. O que eu faço, pastor? Tudo que Deus quer é que você seja fiel. Fique em pé no seu lugar. Eu quero encerrar contando uma história. Um príncipe chinês estava para se tornar imperador. Interessante que ele não tinha nenhuma pessoa que ele já gostava e que ele queria se casar. Mas surgiu algo dentro do seu coração. Ele decidiu fazer um desafio. Convocar todas as jovens, as mulheres que queriam se casar com ele, a irem para o palácio, e ele falaria que tipo de desafio era. Trabalhava nesse palácio uma senhora há muito tempo, cuja filha era apaixonadíssima por esse príncipe. E quando ela ouviu isso, ela disse: mamãe, eu vou também. E a mãe disse: mas você é uma plebeia, você não vai ter chances, a gente não tem nada. Ela disse: mesmo assim, mamãe, eu vou, porque pelo menos vão ser os últimos momentos que eu vou ficar perto do príncipe. Vai ser meu alento. E chegou a grande noite, ela foi. Todas as outras meninas estavam, sabe, bem vestidas, muito mais arrumadas, e ela muito simples. E ali o príncipe disse: eu vou dar 6 meses a todas vocês para pegarem essas sementes, plantarem, e a flor mais linda é a que vai ganhar. Ela se empolgou e disse: eu vou cuidar com todo o amor que eu tenho por ele, pelo príncipe, porque eu quero casar com ele. E todos os dias ela regava, e a cultura chinesa em si já traz essa característica. Mas nada daquela semente brotar, da rosa nascer. Passaram uns 3 meses e ela ficou preocupada, até que chegou o dia. Depois de 6 meses, chegou o dia de ir e não tinha nascido nada. E a sua mãe disse assim: você ainda vai voltar? E ela disse: eu vou. Porque mesmo que não tenha dado certo, mas mais uma vez eu vou passar os últimos minutos que eu posso perto da pessoa que eu amo. E quando ela chegou lá, todas as outras meninas estavam, com jarros lindos, rosa linda. A dela era a única que não tinha nada. Chegou o grande momento do príncipe dizer quem era a sua futura esposa. E é nesse momento que ele chega perto daquela jovem, e para o espanto de todos, ele diz: é com você que eu vou me casar. As outras mulheres sem entender: mas a minha rosa é mais bonita. E ele disse assim: sabe por que é com você que eu vou casar? E diante de todas as mulheres e corte, ele disse: todas as sementes que eu dei eram estéreis. Eu vou casar com alguém que vai ser fiel a mim em todo tempo, que vai ser honesta, que vai ser íntegra e que vai passar o resto dos seus dias ao meu lado. Deus vai fazer a mesma coisa. Aquele que permanecer firme até o fim
será salvo. Precisamos ser fiel, se for preciso até a morte, mas não iremos abrir mão desse Deus. Querem